Olá, aqui é a Bárbara Lopes e vamos às características. Bom, a primeira característica que um consultor de intercâmbio deve ter é ser comunicativo. Gente, ser comunicativo, na minha opinião, é a principal característica, uma das mais importantes, porque realmente o consultor ele precisa saber se expressar, ele precisa saber explicar. Pense que na maioria das vezes o aluno ou a pessoa que está buscando o intercâmbio, ela realmente não sabe, na maioria das vezes, quase nada, né? Ela não sabe como funciona o curso no exterior, se precisa ter nível, se não precisa, se ela pode ficar quanto tempo, se ela escolhe a data de início. Então, assim, você ser comunicativo vai te ajudar muito a conseguir explicar um mundo completamente diferente para o seu contato, para o seu cliente e assim, de uma forma que seja tranquila, de uma forma que seja compreensível. Então, assim, essa parte de comunicação realmente ela é bem importante. Além disso, a maioria das vezes o primeiro contato ele é feito pelo telefone. Então isso faz com que você precise realmente ter um ritmo, né, eu costumo dizer, numa ligação, para que a pessoa realmente se sinta confortável em estar falando com você, queira falar com você, seja prazeroso, né, para esse contato, conversar com você. Então realmente você ser comunicativo também te ajuda nisso e também faz com que você não tenha medo do telefone, né? Alguns consultores quando começam a carreira acabam tendo muito medo de, eu tenho que ligar, eu acho que eu vou incomodar, então assim, se você tem medo de se comunicar, se você tem medo de falar, pegar um telefone, mandar uma mensagem, então assim, você realmente tem que trabalhar isso, porque ser comunicativo é uma das principais, né, características aí para o consultor de intercâmbio ter sucesso, tá? Segunda característica é organização. Então, o consultor de intercâmbio ele tem que ser organizado. Por quê? A gente pensa que assim, dependendo da quantidade, da agência que você trabalha, né? A quantidade de clientes que você atende num dia pode ser muito variável, mas vou dar um chute aí mais ou menos. Vamos supor que você receba em torno mais ou menos de 5 contatos por dia, o que é muito pouco, tá? Eu tô chutando baixo ali, 5 contatos por dia. No final de uma semana, você já vai ter recebido 25 contatos pelo menos, isso sem considerar o sábado. No final de um mês, você vai ter chegado aí mais ou menos, né, em 100 contatos, né, em um mês, considerando um número muito baixo de pessoas interessadas. Então imagina só, todas as pessoas que você atende têm que ter a mesma atenção, o mesmo auxílio, o mesmo acompanhamento. Se você não for organizado, o que muito provavelmente vai acontecer? Você até vai fazer a primeira ligação, porque chegou lá o primeiro contato, e depois você vai esquecer desse cliente. Mesmo às vezes ele sendo quente, você acaba esquecendo. Se você não anotar, se você não utilizar as ferramentas que a agência, né, disponibiliza para vocês, que tem, a maioria das agências hoje trabalha com sistema de CRM, que é onde você, né, consegue colocar os seus contatos, agendar suas ligações. Se você não utilizar da maneira correta, ou se você não se organizar, mesmo que seja da sua forma, caso a sua agência não ofereça o CRM, né, anotando em uma agenda, né, se organizando, você muito provavelmente não vai conseguir atingir um número de vendas alto. Por quê? Porque você tem que dar atenção para todos, e querendo ou não, considerando 100 clientes em um mês, em 2 meses 200, em 3 meses 300. Imagina só quantos clientes você vai deixar de atender ou vai deixar de lado e consequentemente vai perder esse cliente para outras agências, quiçá até direto para as escolas. Então assim, realmente é importante essa organização para que você consiga controlar os atendimentos, controlar em qual momento do funil de vendas você está. Então a organização ela é imprescindível para um consultor de intercâmbio. Terceiro ponto, postura. Gente, postura pode significar uma série de coisas, né? Mas basicamente, quando eu digo postura, eu quero dizer assim, cuidado com um tipo de brincadeira, né? Aquela velha história, né? Não entre em assuntos que envolvam política, que envolvam religião, que envolvam time de futebol, né? Cuidado com o tipo de brincadeira. Eu sempre falo que o consultor tem e deve sim ser amigo do seu cliente, mas o mais importante, ele tem que ser amigo, né, do seu cliente de uma forma contida, né? Não é aquele seu melhor amigo que você fala de absolutamente tudo. Então cuidado realmente, tenha postura na forma de você desenvolver, né, de você fazer uma brincadeira, nas conversas que você tem. Se for um atendimento pessoal, o cliente chegou, né, oferece um café, oferece uma água, se mantenha, né, é amigo, é uma coisa mais informal, mas ao mesmo tempo você é o consultor e ele é o cliente. Essa postura ela é muito importante, você ter um limite e não cruzar esse limite, né, se manter ali como um profissional amigo, mas um profissional acima de tudo.
Simpatia. Quarto ponto aí, né? Simpatia, gente, todo mundo gosta de falar com quem é simpático, com quem é amigável, com quem realmente demonstra que tá feliz em fazer aquilo, né? Aquela velha história. Eu sempre falo com os meus consultores, gente, a pessoa do outro lado da linha, ela tá vendo se você tá falando sorrindo, se você tá feliz em estar ajudando, se você realmente, sabe, tá fazendo aquilo com propósito, se você realmente tá fazendo aquilo com prazer. Quando você faz as coisas por prazer, você automaticamente acaba sendo mais amigável, mais simpático, a pessoa se conecta mais com você. Então, ser simpático é muito importante. Não é um tipo de trabalho onde dá pra você ir e fazer um trabalho ótimo estando de mau humor, um trabalho ótimo estando de mal com a vida. Você precisa sempre realmente deixar, né, saber separar as coisas, né? Minha vida pessoal, os meus problemas que sejam profissionais, enfim, de um lado, e o atendimento de cliente, você ser outro. Então você precisa ser simpático justamente para conseguir captar, né, conseguir construir, digamos assim, essa amizade, né, que a gente está propondo aí. Então ser simpático toda vez que atender um cliente, sim, é de extrema importância. Quinta característica, agilidade. Gente, não adianta nada vocês serem simpáticos, terem uma postura excepcional, serem organizados, super comunicativos e não ser ágil, né? Imagina, você faz uma ligação maravilhosa, o cliente sai ali apaixonado por você e você simplesmente demora muito para mandar o orçamento depois. Ou você falou que vai ligar numa determinada data e não liga de novo. Ou você manda metade só do que você está fazendo. Então assim, o consultor pensa assim, como qualquer tipo de vendas, quanto mais clientes ele atende, maior a probabilidade de vendas. Porém, o que a gente está dizendo aqui é que tem que ser um atendimento de qualidade, não só para vender, tá? Mas você consegue sim ter um atendimento de qualidade de uma forma ágil. Então, basicamente ligou, falou com o cliente, para tudo, monta o orçamento, manda. Então você cria como se diz, uma forma de trabalhar onde você tenha bastante produtividade, consiga fazer tudo com bastante agilidade. Então é sim importante que você consiga ter as outras características, mas também seja ágil. Essa característica, persistência. Gente, vocês não podem achar que um cliente é frio porque vocês acham que ele é frio, né? Ou que um cliente não vai comprar porque simplesmente vocês acham que ele não vai comprar. Vocês têm que ser persistentes, vocês têm que fazer todo o processo do funil de vendas, toda a jornada de compra do cliente. Isso é muito importante, gente. Não dá pra desistir de um cliente no meio do caminho, né? Às vezes, naquele dia que você ligou, você achou ele meio, ele não estava tão interessado, ele me perguntou umas coisas meio que não fazia muito sentido, acho que ele não quer. Gente, ninguém tá aqui para achar nada. Então, o consultor de intercâmbio, ele tem que ser persistente, ele tem que seguir o funil de vendas. Isso é muito importante. Persistência, gente, não significa ser aquele consultor chato, aquele cara, né, que vai vender lá, ligar 5 minutos para o cliente. Não é isso. É ser persistente a ponto de finalizar todo o processo de vendas. Então, não considerar um cliente frio simplesmente porque você acha que ele é frio, tá? Sétimo passo, ser um bom ouvinte, tá? O ser um bom ouvinte, gente, eu acho que é a característica também uma das mais importantes. Quanto mais você ouve, mais você entende do seu cliente. Quanto mais você pergunta, quanto mais você deixa ele falar, mais você consegue entender exatamente o que ele quer, o que ele precisa, o que bate com ele. Eu, quando tô atendendo um cliente, assim, eu vou perguntando e na minha cabeça já vai, tá, eu acho que isso faz sentido pra ele, isso é legal, isso não. Aí, dependendo da pergunta, não, achei que isso era bom, mas não é o perfil dele. Então, assim, o consultor, ele realmente tem que ouvir muito. Pra ouvir muito, ele tem que perguntar muito, né? O primeiro passo é fazer perguntas, entenda para quem você está vendendo, entenda quem você está atendendo. Se mostre interessado. Primeiro, porque já vai criar uma conexão, e segundo, porque você vai conseguir entregar e oferecer o pacote exatamente que ele precisa, tá? Às vezes, você, né, espero que não aconteça, né, mas às vezes acontece de por você apresentar o pacote errado, né, o pacote que não se encaixa exatamente nas necessidades do seu cliente, o seu cliente às vezes vai lá e fecha em uma outra agência um pacote até ainda mais caro, um pacote ainda melhor. Por quê? Porque você não ofereceu o que você precisa, né, o que o seu cliente precisava. Então não é só questão, ok, ele quer X de X, não sei lá, ele quer Canadá, vou pegar a promoção aqui que eu tenho do mês, vou oferecer, ou ele quer Estados Unidos. Não, entenda o seu cliente, seja um bom ouvinte, tá?
Oitava característica, disposição para ajudar. Se o seu cliente percebe que você genuinamente quer ajudá-lo, realmente, assim, já faz toda a diferença, sabe? Ele já cria uma conexão natural com você, ele realmente, o que eu quero dizer disposição para ajudar? É ajudar nas mínimas coisas, é ajudar na própria vida do seu aluno. Às vezes ele vai te trazer um problema e você realmente vai ajudar ele, sabe? Ajudar ele a realizar esse sonho, a realmente fazer o seu intercâmbio, e ajudar ele a realmente efetivar a compra, realmente você efetuar a venda, legal. Mas assim, essa disposição para ajudar é muito interessante, porque às vezes o cliente ele já chega com um problema, né? E se você não, mais uma vez, voltando ao outro ponto, né? Se você não é um bom ouvinte, você não consegue nem saber qual é o problema para ajudar ele. Mas você tendo essa disposição para ajudar, é muito mais fácil de você, de fato, conseguir ajudá-lo e de fato efetuar essa venda, tá? Nona característica, boas noções geográficas. Gente, eu não sei, eu não sei, né, que faculdade talvez você fez ou não, ou que você já estudou ou não. Eu sou formada em turismo e de verdade, eu não aprendi nada de geografia na minha faculdade, sério, assim, não rolou nenhum conhecimento, assim, básico de geografia, talvez porque eles achassem que a gente já deveria saber do colegial, né, coisa que eu, né, assim, sabia por algumas coisas que eu sempre estudei muito com meu pai, geografia e tal, mas assim, muitas pessoas às vezes não têm essa noção e eu não tive na faculdade. Então, é importante que você estude geografia, sabe? Pequenos detalhes mostram que você tem conhecimento dos países, da localização, até porque muitas vezes o seu cliente sabe mais do que você de geografia. Isso não deveria acontecer, né? Ou não pode acontecer. Então, é importante que você estude. Gente, estudar geografia eu acho que é assim, uma das coisas mais rápidas que você vai poder estudar, sabe? É realmente entender um pouco, pegar realmente quais são os principais destinos que a sua agência oferece, as principais cidades, realmente pegar o mapa, olhar o mapa, ver onde fica cada coisa, entender também as estações do ano, né? Sei lá, em cima da linha do Equador é tal estação tal mês, embaixo é tal estação tal mês. Isso faz toda a diferença, porque muitas vezes o aluno vai te perguntar, eu acho que quase todos perguntam, mas é frio lá essa época? Mas é calor lá essa época? Mas quantos graus chegam? E é perto de não sei onde? Posso visitar não sei o que? Então assim, você tem que ter essa noção. O seu aluno, ele vem até você para ter uma consultoria, então é importante sim você ter noções geográficas. Próxima característica, inglês. Né? Essa é uma pulguinha aí atrás da orelha que às vezes, né, as pessoas ficam, ai, será que eu preciso ter inglês para ser um consultor de intercâmbio? Assim, vou contar uma história muito breve assim sobre mim. Eu, quando comecei a trabalhar com intercâmbio, faz muitos anos, sei lá, olha, sério, eu quase sempre perco a conta, mas acho que vai fazer 14 anos aí pelas minhas contas agora, mas meu primeiro trabalho, meu primeiro estágio, né, eu estagiei em uma agência de intercâmbio, eu tinha zero de inglês, literalmente zero. E a vaga pedia inglês e tal, e aí eu falei que eu tinha inglês, né, e assim, vamos ver o que dá. E acontece que assim, eles fizeram um teste de inglês comigo e eu fui péssima, não entendi nada, era conversação ainda, né, eu tinha que conversar. E foi horrível. E aí, realmente, o meu recrutador veio pra mim e falou assim, olha, foi horrível. Eu falei, eu sei, né? E ele falou, não, mas todo o resto é muito bom, então a gente quer te dar essa oportunidade. E a verdade é que assim, eu consegui me virar muito sem inglês, porém, estudando muito. Por que eu falo isso? O inglês, para você trabalhar como consultor de intercâmbio, o que mais você precisa saber são os termos técnicos inicialmente, porque você muitas vezes vai ter que ler um tarifário da escola lá do exterior, então você vai ter que entender que taxa é o que, né? O que é taxa de matrícula em inglês, o que é taxa de acomodação em inglês, o que é casa de família em inglês. Então assim, os termos técnicos, nada impede de você pegar uma lista de fato de termos técnicos, estudar, ler e decorar, foi o que eu fiz. Então assim, você não precisa ter um inglês de conversação super bom, é claro que quanto mais melhor, né, tem sempre que pensar em evoluir, mas você precisa ter uma noção mais dos termos técnicos da área, né, pra você realmente conseguir fazer isso, e usar muito o Google Tradutor no começo, né, é o que eu fazia muito. Então às vezes tinha lá o descritivo da escola, o descritivo da cidade, né, em algum lugar, eu pegava, jogava no Google, tentava entender, nunca copiava e colava, tá gente, porque o Google traduz realmente não muito certo, mas eu tinha uma noção do contexto e aí eu conseguia escrever com as minhas palavras, conseguia explicar com as minhas palavras, então dá, mas quanto mais inglês melhor. O único ponto que não ter inglês pode prejudicar um pouco mais é na hora dos treinamentos. Muitos treinamentos de escolas do exterior, eles são feitos na sua totalidade em inglês. Então é muito comum os representantes das escolas do exterior virem para o Brasil
para passar um treinamento para você, ou até um treinamento via Skype. Então, muitas vezes esse treinamento ele é em inglês, tá? Eu passei por isso e assim, foi difícil, mas passei, né? Então, basicamente, o que eu fazia? Como sempre era a equipe inteira, né? A equipe fazia perguntas, eu meio que ficava ali tentando entender alguma coisa, né? Foi muito difícil no começo, mas ainda dá pra se virar até você ir evoluindo, tá? Mas basicamente, você conseguindo ler tarifários, né? Realmente conseguindo pegar os termos mais técnicos, você consegue sim se virar. Mas, gente, ó, trabalhar como consultor de intercâmbio tem que pensar em evoluir no inglês de toda forma, hein? Então, essa aí é o começo do começo, tá? E o último ponto, né, décima primeira característica aí é estar sempre atualizado. Então é o que eu falo, gente, estudar, estudar e estudar, né? Assim, o mercado de intercâmbio, principalmente a parte de vistos, eles mudam muito. Então assim, nossa, imagina, principalmente agências que trabalham com todos os destinos, tem variação nas suas regras de visto sempre, né? Então sempre você tem que estar atualizado, sempre você tem que estar acompanhando esse tipo de notícia, sempre você tem que estar acompanhando notícias do mundo, né? Às vezes, sei lá, aconteceu um terremoto lá nos Estados Unidos, você não tá nem sabendo e você tá vendendo ali pra pessoa, a pessoa não pode ir porque tá tendo, sei lá, teve um terremoto, destruiu a cidade, ou, né, ou às vezes, teve uma nevasca super grande, né, super forte em determinado destino que nunca faz, e aí você fala pra pessoa, não, é super calor lá, e de repente, né, tá tendo uma nevasca. Então, assim, estar atualizado sobre as atualidades mesmo, né, sobre as coisas do dia a dia que acontecem em todos os países que você oferece é de extrema importância, não só nos pontos negativos, mas também baseado nos pontos positivos, né? Às vezes algum país abre alguma oportunidade específica para brasileiros, ou às vezes está tendo algum evento, alguma coisa diferente acontecendo na cidade, você consegue também falar, às vezes, sei lá, o emprego tá crescendo, né? Então assim, você realmente consegue ajudar muito na sua venda. Então, a venda é assim, é uma coisa que você vai, cada dia você afina ela um pouquinho, cada dia você afina o seu discurso, afina o seu conhecimento. Então, cada matéria, cada coisa nova que você estudar vai te ajudar muito. Outra coisa, quando eu falo estudar, você sempre tem alguma coisa para estudar, fora as atualidades, né? Você sempre vai ter um vídeo a mais para ver de uma escola, para ver de um destino, uma curiosidade, sites de empregos dos lugares. Então sempre tem algo. Então assim, realmente, se você se propor a estudar um pouquinho por dia, um pouquinho por semana que seja, você sempre vai estar cada vez melhor, né? Então isso é muito importante também para a área, para você não se tornar um profissional, né, defasado, para que você sempre esteja em constante evolução. Tá? Bom, gente, essas foram as 11 características aí que são importantes para um consultor de intercâmbio. Então, se você pensa em ser um consultor de intercâmbio ou já é e quer melhorar, realmente pensa em cada vez mais evoluir esses pontos. Às vezes alguma coisa que você não tinha pensado, né, do que eu falei, né, tenta começar a colocar no seu dia a dia, que com certeza você vai se tornar cada vez um consultor de intercâmbio melhor.